Se você tem se sentido angustiado, angustiada, com medo, com os pensamentos muito acelerados, com dificuldade para dormir, cuidado! Pode ser que você esteja com sintomas de ansiedade. Bem, se você se identificou com esses sintomas, pode ser sim que você esteja passando por processos que te geram ansiedade. E a ansiedade, ela pode ser administrada, ela pode, não só pode, como deve ser trabalhada também, para que a gente possa viver a vida de maneira mais tranquila, de maneira mais equilibrada. Quando nós falamos de ansiedade, estamos falando de uma preocupação, de algo em que nós estamos adiante pensando ou com medo que aconteça ou que pode acontecer. Então a gente está sempre olhando para frente, para o futuro, para o que está por vir. Às vezes nós não temos exatamente clareza da razão pela qual nós estamos ansiosas ou ansiosos, né? Por exemplo, veja, se você tem uma viagem que você sempre sonhou fazer, é natural que você fique ansiosa por essa viagem. Bom, é algo que eu sempre sonhei, eu estou ansiosa para que dê certo, para que seja legal, para que não tenha nenhum imprevisto, enfim, é algo que eu almejo muito, então eu me sinto ansiosa por isso. Ok, é natural. Mas às vezes acontece da pessoa já estar num estado de ansiedade que ela já nem sabe, não consegue entender por quê. E aí ela fica acelerada, aí às vezes sente uma pressão aqui na região do cardíaco. Às vezes acontece da pessoa ter uma respiração mais ofegante, de não conseguir focar, não conseguir concentrar, porque os pensamentos estão sempre ali rodando. Então, a gente precisa buscar entender qual que é a causa raiz dessa ansiedade, porque não é natural nós ficarmos o tempo todo ansiosos, né? Então, veja, qual é a causa raiz? Também, às vezes a pessoa sabe qual é. Às vezes ela sabe, Alícia, depois que eu passei por essa situação, por esse trauma, eu fiquei ansiosa, eu fiquei ansioso. Beleza? A pessoa já tem uma certa clareza do que se trata. Às vezes não é uma situação, a pessoa não consegue identificar qual é essa raiz. E aí a gente precisa ir buscando entender qual é essa raiz, que pode ser uma situação, como pode ser um acumulado de situações que a pessoa está carregando ao longo da vida e que não foram trabalhadas e que chega um ponto que dá aquele tsunami, né, que vem com tudo e que é necessário ser visto. Mas o que é importante, independente da pessoa saber ou não saber, o que gera essa ansiedade toda nela, é importante trabalhar, buscar ajuda, buscar atendimento terapêutico. A depender da situação, a gente também trabalha em conjunto com médicos, né, com psiquiatras, para que nós possamos auxiliar a pessoa a ter um melhor desenvolvimento, a ter uma qualidade de vida adequada e ela voltar para o seu eixo, né, como a gente diz, tá? Então, se você se percebe ansioso, ansiosa, o primeiro passo é, peraí, reconheça que isso está acontecendo com você, reconheça que você está com os pensamentos acelerados, que você não consegue dormir direito, que a tua cabeça não para nunca, que a tua respiração também fica ofegante, que você está sempre preocupado, preocupada, com medo. Então, reconheça isso. Beleza, reconheceu isso? Então, ok, procure ajuda, procure alguém para lhe auxiliar. E agora eu já vou te dar também algumas dicas para você já começar daí, aonde você está nesse exato momento, a administrar a sua ansiedade, tá? Então, veja, seja você estando ansioso ou ansiosa continuadamente, saiba que isso não é natural, seja você que tem picos aí de ansiedade, momentos em que você fica mais ansioso, mais ansiosa. Então essas dicas vão servir para você lidar com esse seu processo, ok? Mas entenda, né, que essas dicas, elas vão ajudar você, mas não vai excluir a necessidade de você passar por atendimento terapêutico ou passar por atendimento médico também, tá? Então vamos lá. Uma das primeiras dicas, e assim, é a campeã, é a gente aprender a trabalhar com a nossa respiração. Isso mesmo, é a gente trabalhar com a nossa respiração, uma respiração mais consciente. Veja, uma das únicas coisas que nós temos controle no nosso corpo é a respiração. Nós não temos controle dos nossos batimentos cardíacos, nosso coração para, funciona, não temos controle sobre isso, não temos controle sobre as sinapses do nosso cérebro,
Nós não temos controle sobre a nossa circulação sanguínea, não temos controle. Graças a Deus, né, que a gente não tem que dar comandos. O nosso corpo ele funciona naturalmente. Mas a nossa respiração, sim, nós conseguimos controlar a respiração. Então, quando você está naquela ansiedade, naquela agitação toda, peraí, primeira coisa que você faz é para tudo, para o que você está fazendo, né? Volta ali pro teu prumo, tenha consciência de que isso está acontecendo e comece a respirar. Respire profundamente por ali 2, 3 minutos com consciência. Inspira, segura um pouquinho, solta, exala. Faz alguns ciclos de respiração, né? Se, por exemplo, às vezes você está trabalhando, vai ao banheiro, fica lá quietinho um pouquinho, faz algumas respirações. Enfim, para um pouquinho na hora e respira. Você vai ver que se você fizer uma respiração consciente, inspirando, segurando um pouquinho o ar, soltando, segurando um pouquinho sem ar e voltando para esse ciclo de inspirar e expirar com consciência, a tua ansiedade já vai começar a acalmar. Por quê? Porque você tira o foco dela e você foca na tua respiração, tá bom? Então é a primeira dica fácil, simples, mais simples impossível, tá? Então a primeira dica é utilizar o nosso recurso, um recurso natural, que é o recurso da respiração. Beleza? Vamos lá. Outra dica muito importante para você aprender a lidar com a respiração, não, né? Com a ansiedade. É você dar comandos mentais. Converse mentalmente com você. Pergunte para você mesmo. Por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? O que está te deixando assim? Busque entender. Busque conversar com você. Como quando a gente está conversando com uma criança e a gente vai conversando com jeito, com calma, com carinho. Pergunte para você, por que eu tô assim? Calma, o que está acontecendo? Acalme-se, me conte o que está acontecendo aí. Então converse mentalmente com você, dê atenção para você. Né? Como eu dei o exemplo da criança, é a mesma coisa, quando a criança lá gritando, esperneando, né? Às vezes ela só quer atenção, então dê atenção para você. Entenda essa ansiedade, olhe para ela, busque conversar com ela. Beleza? Então, ok. Vamos para nossa próxima dica. Muitas vezes, como eu falei, a gente fica ansioso porque a gente tem tarefas a fazer, a gente tem uma rotina agitada, a gente tem muita coisa para organizar e aí nós ficamos ansiosos por não conseguir, por medo, né, de não conseguir dar conta, por medo de não terminar o que precisa ser feito, por medo de não atender os prazos. Então, o que você faz? Anota. Pega papel, pega lápis, ou se você gosta, né, usar o celular ou o computador, eu recomendo usar o bom e velho papel e caneta, papel e lápis, porque ajuda muito. Então faça a lista dos seus afazeres, olhe o tempo que você tem disponível, organize os seus afazeres com o tempo que você tem e pronto. Por que isso funciona muito, né, na administração da ansiedade? Porque a gente tira aquilo que está na nossa mente, aquilo que está na nossa cabeça e coloca no papel. Quando a gente faz esse movimento, a gente já alivia do nosso cérebro aquele medo do esquecimento. Porque a gente não vai esquecer, porque já está ali. Então isso também é uma prática legal antes de dormir, porque às vezes a gente vai dormir pensando no dia seguinte, ou pensando no que precisa ser feito no dia que vai vir. Então também escreve, ou se está pensando em alguma coisa, não é necessariamente uma tarefa, um a fazer, escreve lá, escreve no papel, vai ajudar a tirar esses pensamentos todos que estão na sua mente e já vai dar uma aliviada, vai tirar um pouco dessa sobrecarga mental. Tá? Tome isso como uma prática, então anda sempre aí com um caderninho junto de você, você vai ver que também vai te ajudar bastante, tá bom? Outra dica legal pra gente utilizar para administrar a ansiedade é uma prática que eu particularmente gosto muito, que é o consumo de chás. Ai, Alissa, chás? Chás. Chás que ajudam a gente a acalmar, a tranquilizar. Então, procure consumir pelo menos uma vez ao dia uma xícara de chá de camomila, chá de erva doce, chá de erva cidreira, maracujá. Então, essas plantas, essas ervas, são chás que ajudam a gente a acalmar, a tranquilizar. E de maneira bem sutil, bem leve e também bem gostosa, tá? Só não vale adoçar o chá, então tem que ser o chazinho sem adoçar.
Então use esses recursos, use essas ervas que têm esse caráter mais calmante para te ajudar a relaxar, para te ajudar a tranquilizar, tá? Pelo menos uma xicarazinha aí uma vez ao dia pode te ajudar bastante. E mais, né, uma dica que eu não poderia deixar de trazer, é claro que busque terapia, busque atendimento, busque alguém que possa te ajudar a trabalhar com a tua ansiedade. Não adianta a gente fingir que tá tudo bem quando não tá. Então reconheça isso, busque ajuda, você vai ver que às vezes vai ser muito mais rápido do que você imagina e de uma maneira muito melhor do que às vezes você ficar sofrendo por muito tempo achando que vai dar conta sozinho ou sozinho, tá? Então busque ajuda, não tenha medo, não tenha receio, se permita, né? Se você tá sentindo ansiedade é porque tem alguma coisa que tá em desequilíbrio, então é preciso trabalhar, né? Então se permita passar por uma experiência terapêutica para te ajudar a lidar aí com a tua ansiedade, beleza? Então, muito bem, essas eram as dicas que eu tinha para dar para vocês. Lembrando que você pode me acompanhar aqui no YouTube, né? Eu tô sempre colocando vídeos pra gente expandir a consciência, pra gente aprender a lidar com os nossos processos, pra gente desenvolver o nosso autoconhecimento. Então lembra de curtir esse vídeo, deixar um comentário, compartilhar com quem você desejar compartilhar. Também lembra de me seguir lá no Instagram, no @AlissaMaila. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda por lá também. Eu coloco conteúdos diferentes para você acompanhar por lá também o meu trabalho. E se você desejar e gostar, você pode me acompanhar também no meu podcast, que se chama Jornada do Ser. E aí você vai encontrar também todo o material que eu costumo divulgar nas minhas redes, também lá no podcast, tá bom? Então, um grande beijo, a gente se vê por aí e tchau, tchau!